Shalom Vrahá, paz e bênção a todos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao segundo vídeo especial sobre o nome do Eterno, sobre o tetagrama, como eu tinha prometido. E hoje nós estaremos falando sobre o segredo por trás do tetagrama, ou seja, do nome de Deus. Porque o tetagrama pode nos revelar, ou melhor, não é porque, né? O que o tetagrama pode nos revelar a respeito do nome de Deus. E por que nós chamamos Deus de eterno, né? Nós temos, por nós não sabermos o nome dele, nós chamamos esse nome de eterno. E por que nós atribuímos a Deus a eternidade e como nós podemos aprender sobre essa eternidade dentro do tetagrama. Vou colocar o tetagrama aqui de maneira respeitosa, separada, tá? Aqui nós temos o tetagrama, claro que elas precisam estar juntas. Eu coloquei em respeito ao nome do Eterno. Então, esse nome, ele vai nos dar muitos significados, ele vai nos dar um significado muito importante sobre quem Deus é. Claro que saber a respeito de Deus ou qualquer coisa relacionada a Ele é algo assim que nós não conheceremos Ele de maneira plena nunca, beleza? É natural quando você vê os judeus falando ou mencionando essas 4 consoantes, se referindo a elas como Yod, Kei, Vav, Kei. Eles falam assim de forma respeitosa para não falar de maneira plena a junção das 4 consoantes, como eu acabei de falar. Yod, Kei, Vav, Kei, ou Yod, Rei, Vav, Rei. Perceba que eu dei uma pausa para manter o respeito a este nome. E vamos nós à nossa aula. Para nós entendermos isso, é importante que nós entendamos que Deus, ele vai ser conhecido muito mais pelos seus atributos. Deus é conhecido pelas suas manifestações, né? Pelos seus atributos, pelas suas manifestações, pelas suas apresentações, como El Shaddai, El Gibor, El Nissim, né? Alguns chamam de Jeová Nissim, Jeová Rafá, e nós já sabemos que a pronúncia não é essa, é o Eterno Rafá, Elohim Rafá, Adonai Rafá. Então, essas e outros títulos são as formas de Deus se apresentar ao homem, são as manifestações do agir de Deus dentro da esfera humana, dentro deste mundo. Visto que o mundo tem uma película espiritual que faz com que Deus se oculte dele. E por que ele se oculta? Porque o mundo, da forma que está, não consegue suportar qualquer coisa relacionada ao próprio Deus. Então ele se manifesta. Ele manifesta as suas atribuições e de acordo com o que ele vai se manifestando, para quem ele se manifesta, que no caso é o povo, profeta, reis, essas manifestações recebem nome dada pela compreensão humana, tá bom? Mas os sábios dizem que Deus, ele tem 7 nomes. O primeiro, o mais conhecido, que é Elohim, Deus, né? Não esqueça que esse título também pode ser para anjos, juízes e outros deuses, vai depender muito do contexto. Um outro nome pelo qual Deus é muito conhecido é El, que é o poderoso, aquele que detém todo o poder. Um também muito conhecido, que é Tsavaot, esse que é exército,
El Tsavaot, o Senhor dos Exércitos. Também nós temos, esse eu vou colocar em vermelho, Irie. Esse é o quarto nome pelo qual o Senhor se apresenta. Nós temos também um outro que é muito conhecido, que é Shaddai. Então nós já temos aqui 5 nomes, aliás, 6 nomes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o último é Adonai, que foi o que a gente aprendemos na aula passada. Adonai. Então, os sábios dizem que Deus possui esses 7 nomes. Esse em vermelho é que nós vamos destrinchá-lo, porque eu vou mostrar para vocês o texto bíblico para que você possa ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, é importante você saber o seguinte, que os sábios dizem que nome, que alguma coisa que alguém recebe, nada mais, nada menos, representa a sua essência. A sua essência. É aquilo que se mostra, aquilo que nos move, aquilo que nos tornamos. Então, os sábios vão dizer também que nome é o fator limitante. Olha que interessante. Que nome é um fator limitante. E que Deus não pode ter nome. E se ele tem um nome, e se ele possui um nome, esse nome não pode limitá-lo. Esse nome não pode restringi-lo. Como, por exemplo, a palavra Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Se Deus fosse só conhecido por este nome, o Eterno só seria conhecido pelas lutas, pelas guerras conquistadas, pelos conflitos. Se ele fosse só Shaddai, que é aquele que supre, aquele que nutre, Deus estaria sendo limitado. Se ele fosse conhecido só como Adonai, isso também estaria o limitando a ser só o dono, a ser soberano, a ser aquele que gera, aquele que cuida, aquele que domina. Então Deus precisa de algo que não limite, visto que os outros nomes, com certeza, o limita. Por isso que alguns dizem que Deus não pode ser limitado, que ele precisa de um nome que não o limite. E é por isso que eu quero que nós sejamos conduzidos agora a... Eita, deu um branco agora. Shemot 3, verso 14, vou colocar o 15 também. Shemot, ou seja, Êxodo, capítulo 3, verso 14 e verso 15, para a gente ter uma ideia clara dentro do texto bíblico do que eu quero dizer. Do que eu quero ensinar para vocês, tá? E nós agora estaremos fazendo menção deste nome aqui, Irie. Esse que eu coloquei em vermelho. Aqui de posse do texto sagrado, tá? Nós estamos no livro aqui, ó. Shemot Gimel, ou seja, Êxodo 3. Shemot não significa Êxodo, Shemot significa nomes, tá? Êxodo capítulo 3, Êxodo é a forma grega de se referir a esse livro. E Gimel significa o número 3. Então, nós vamos aqui para o Pasuk, o versículo Yod Dalet, que é o versículo 14 de Êxodo, capítulo 3. Olha que interessante. Vayomer Elohim el Moshe. E disse Deus a Moisés. Olha só. Irie, Asher, Irie. Tá aqui para você lembrar, tá vendo, ó? Aleph, Re, Yod e Re. Na sua tradução de Êxodo, capítulo 3, verso 14, aqui estaria eu sou o que sou. Só que não é eu sou o que sou. Irie é serei que serei. Vaiomer ko tomar lefnei Israel.
assim dirás aos filhos de Israel, Irie, serei Shelahani, ou Shelahani, serei, me enviou, Alechem, a vós, o Eterno me enviou para vós. Muito interessante, ok? Então, nós temos aqui Irie, Sheririe, que não é eu sou o que sou, mas serei o que serei. Lindo isso. Lembra do que o nome não pode limitar? Esse texto, dentro do contexto, para você entender melhor, ou creio que você já saiba, é quando Moisés pede para que Deus revele para ele o seu nome. Lembra que eu disse que o nome limita? Então Deus precisa de um nome que não limite. Deus precisa ter um nome que faça com que seja mantida a sua eternidade, e nesse manter da sua eternidade, ele não fique restrito a qualquer coisa, visto que o nome limita. E é justamente aqui que Yud, Re, Vav, Re entra. Esse nome ele tem uma profundidade extraordinária. Não é à toa que o Eterno revela-se a Moisés dessa forma. Muito pelo contrário. Ele vai dizer que esse tetagrama representa a ilimitação do agir de Deus. Ou seja, eu nem sei se existe a palavra ilimitação, acho que eu acabei de criar uma palavra. Ou seja, Deus age sem estar entrincheirado, limitado a qualquer coisa. E por que eu falo isso? Porque o tetagrama, esse tetagrama, é o único nome que não limita a ação de Deus, porque todos os outros, como eu já disse, limita. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Não, já dei, né? Não preciso, acho que ficou bem claro. Mas aí vamos, para a gente ganhar tempo, para não ficar muito longo o vídeo, vamos então para o que significa Yud, Re, Vav, Re. Colocar uma bolinha aqui, separando em respeito ao nome do sagrado. Para alguns é bobeira, mas eu levo em consideração esse respeito. Então, o que significa Yud, Re, Vav, Re, dentro dessa concepção de Irie, Asher, Irie, serei o que serei. O que nós podemos aprender com isso tudo? Vamos nós, então, para a seguinte explicação. O nome do Eterno, dentro dessa concepção original, olha que interessante. O nome de Deus, o tetagrama, por incrível que pareça, ela está dentro do conceito, dentro de uma formulação muito bem feita, justamente porque este nome, além de não limitá-lo, o nome do Criador é nada mais, nada menos do que a junção dos 3 tempos verbais do hebraico. Olha que lindo. O tetagrama é a junção dos 3 tempos verbais do hebraico. Deixa eu mostrar isso para você e você vai ter uma nítida clareza do que eu estou dizendo. Vamos mostrar para vocês como é que funciona essa ideia e como é belo o hebraico. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou colocar aqui os 3 tempos, tá bom? Passado, presente e futuro, só que começando pelo seguinte, do futuro, do presente e do passado, para você ter uma ideia. Por isso que eu coloquei lá, Irie, Asher, Irie, serei o que serei. Então, a primeira,
Deixa eu colocar aqui dentro da linha do caderno, que fica muito mais prático para você acompanhar. Vou virar o caderno. É isso aqui, ó. Iode. Aqui nós já temos Iriei. Irie. Nós já temos Irie. Irie é a forma futura. Será. É a forma futura do hebraico será. Lindo isso. Vamos agora para o presente. Rovê. Rovê é re, vav, re. Eu vou até colocar pontuação, tá? Para você entender. Irie, irie, e aqui nós temos rovê. Rovê, que é a forma para é. E agora nós vamos para a última, para o tempo passado, que é raiá. Re, iode, re. Nós temos raiá, que é foi. Foi. E por que eu fiz questão de colocar dessa forma? Porque se nós temos aqui irie, será, rovê, é, raiá, foi. Você percebe que nós podemos aqui de cara encontrar o nome do Eterno? Você pode ver? Talvez não, né? Porque propositalmente eu fiz com que esse re ficasse em azul. Mas olha que coisa interessante. Eu vou colocar ele da forma que eu fiz os outros. Olha como é que agora vai fazer sentido. Rovê. Se eu pegar, eu vou colocar todas as letras que estão em vermelho em ordem. Ó. Iode. Re. Vav. Re. Eu tenho o quê? Eu tenho o tetagrama. Eu tenho Iode, Re, Vav, Re. Agora preste bastante atenção numa coisa. E se eu colocar o pinguinho aqui em cima, não tem um pinguinho aqui? E se eu colocar esse gamat aqui, ficou o quê? Yehová. Ficou. Ou seja, Yehová seria o nome Adonai, era assim que seria lido, Adonai. Então nós temos o tetagrama indicando que Deus será, Deus é e Deus foi. Só quem foi, é e será é nada mais, nada menos do que alguém que é eterno. Olha que maravilha! Então, nós temos, de uma certa forma, no tetagrama, a junção dos 3 tempos do hebraico bíblico, passado, presente e futuro, que faz com que Deus não esteja limitado. Que lindo, meu Deus, muito obrigado. Deus não está limitado ao tempo, por isso que Irie, Asher, Irie, serei o que serei.
Só quem pode ser, é e foi, é o eterno, é o sagrado, é o bendito seja ele. Por isso que na maioria das vezes, quando encontramos Yod-Heh-Vav-Heh, os judeus, vou colocar separado novamente aqui, Yod-Heh-Vav-Heh, quando os judeus lê esse tetagrama no escrito sagrado, eles vão substituir esse nome, seja por Adonai, seja por Elohim, como nós falamos da outra vez, mas eles vão colocar como Hashem, que é o nome, ou vai substituí-lo por eterno. A gente ouve muito essas duas pronúncias como referência ao Yod-Heh-Vav-Heh dentro da comunidade judaica. Hashem, uma referência a Deus, e eterno, que é referente a Deus. Então, por isso, querido, que nós não temos ideia do que o tetagrama de fato representa, de tão grandioso que esse nome é. Porém, Deus nos permite pequenos lampejos como esses, para que nós possamos ter uma mente mais aberta, uma mente mais voltada para o Deus que é ilimitado. O nome do Eterno, ele assume esses três tempos verbais correspondentes para mostrar a grandiosidade do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra. Então, cadê aqui? Eu coloquei, não foi esse papelzinho não. Para nós encerrarmos, se esse vídeo, querido, te abençoou, como foi o outro, se ele trouxe um maior esclarecimento a respeito do nome do Eterno, então não deixe de compartilhar, dê o seu like para que o YouTube perceba que o nosso conteúdo tem valor, é importante, é relevante. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixe os seus comentários e eu espero você no próximo vídeo. Shalom, vrahá, paz e bênção. Fui!